Denunciação da lide. Denunciação da lide, artigos 125 a 129. Denunciação da lide, artigos 125 a 129 do CPC. Vamos, como fizemos na assistência, vamos fazer um bate-papo inicial, explicar o que é a denunciação da lide. Depois a gente traz as disposições do código. Na verdade, aqui vai ser até melhor ir vendo de pouquinho em pouquinho, porque tem bastante coisa para ver na denunciação. Olha só. A denunciação da lide, ela é uma demanda. Então já começa distinto. Porque na assistência, o terceiro atua no processo para auxiliar uma das partes e ele nem se torna parte da demanda. Ele vira apenas parte do processo. Isso na assistência, que foi o que nós acabamos de falar aqui agora. Na denunciação, nós temos o oferecimento de uma demanda. Então, a denunciação é uma demanda. Se é uma demanda, vai ter uma ampliação objetiva do processo. Teremos novos pedidos sendo formulados. E aí, da onde vem a intervenção de terceiro? Uma das partes, tanto a denunciação da lide pode ser proposta tanto pelo autor quanto pelo réu, uma das partes aproveita um processo só para ampliar e ter mais de uma demanda. Então, vamos tratar a denunciação proposta pelo réu. É a mais comum de acontecer. Temos uma demanda do autor em face do réu. E aí, no prazo da contestação, no prazo da sua defesa, o réu, além de responder ao autor, contraditar o pedido, oferecer resistência, o réu propõe uma demanda em face de um terceiro. O terceiro que vai ser o denunciado. O réu vai ser o denunciante, quem denunciou, e o terceiro que vai ser o denunciado. Então, a primeira distinção muito básica veja, na assistência o terceiro pede para entrar. Na denunciação, é uma das partes que traz o terceiro. Então, a denunciação da lide é uma modalidade de intervenção de terceiro coercitiva, como nós tratamos na aula passada. O terceiro não entra no processo porque quer. Na assistência, ele entra porque quer. Aqui na denunciação, ele entra porque alguém lhe denunciou, alguém lhe chamou. Alguém que pode ser tanto o autor quanto o réu. É mais comum o réu. Tá? E o réu, ao denunciar, ele propõe uma demanda. Ele propõe uma demanda no mesmo processo. Então, em um processo, nós teremos a demanda do autor em face do réu e uma outra demanda do réu em face do denunciado. Quando se diz do réu em face, quando se diz o oferecimento de uma demanda, quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir e pedido, que já falamos aqui várias vezes. Então, quando o réu propõe uma demanda em face do denunciado, é porque ele moveu o direito de ação, ele formulou um pedido, ok? Então, vamos continuar. A denunciação da lide é uma demanda incidente. E aí, por que é incidente? Nós já falamos. Porque aproveita o próprio processo que está em curso. É uma demanda proposta dentro de um processo. Então, é uma outra demanda que é proposta dentro de um processo que já está em curso. Sempre que se fala isso, quer dizer que ela é incidental. Então, demanda incidental é porque ela foi proposta no curso de um processo. No meio de um processo que já estava em curso. Ok? É uma demanda incidental, eventual e regressiva, que é proposta em razão de um direito de regresso. Por isso que ela é regressiva. Então, é uma demanda incidental, já vimos. Eventual. Ela é eventual porque o seu julgamento não é obrigatório. O seu julgamento não é necessário. O juiz vai julgar a demanda
da denunciação da lide se o denunciante... Então, nós temos A em face de B, e B propõe uma demanda em face de C. O denunciante é o B, o C é o denunciado. Esta relação, esse pedido do B em face do C, só vai ser julgado se o B perder. Então, se o B ganhar na demanda originária, não se julga a demanda da denunciação. Por isso que ela é eventual. Ela nem sempre vai ser julgada. E ela é regressiva, porque o fundamento da denunciação da lide é o direito de regresso. Então nós temos que pegar aqui palavras-chave, hipóteses da intervenção. Na assistência, veja, na aula passada nós falamos do amicus curiae, né? Por que o amicus curiae intervém? Ele é o amigo da corte, porque ele tem um conhecimento na matéria. Então é para contribuir, para ampliar o contraditório. Esse é o amicus curiae. Então, sempre que numa questão ou num caso concreto estivermos diante da possibilidade de um terceiro intervir para ajudar a corte, trazendo informações quanto a questões fáticas e jurídicas, esse é o amicus curiae. Na assistência que nós acabamos de ver bem agorinha, a palavra-chave é o interesse jurídico. O terceiro vai intervir se tiver interesse jurídico. E nós já vimos o que é interesse jurídico. Na denunciação da lide, a hipótese de intervenção, a intervenção como um todo gira em torno do direito de regresso. A primeira coisa que você tem que ver se tem direito de regresso. Porque tendo direito de regresso, isso justifica que a parte interessada formule a demanda incidental, que vai ser eventual. Então, a demanda é incidental porque é no curso de um processo. A demanda é eventual porque o seu julgamento nem sempre vai acontecer. Só vai acontecer se o réu perder. Mas isso só faz sentido se tiver o direito de regresso. Então é uma demanda incidental, uma demanda eventual e, mais importante de tudo, é uma demanda regressiva. Porque a demanda só vai poder ser incidentalmente distribuída se houver o direito de regresso. A demanda é julgada eventualmente a depender do direito de regresso. Então o mais importante é a existência do direito de regresso ou não. O direito de regresso, para que os senhores tenham uma noção maior, não é somente essa hipótese que eu vou falar para os senhores. Tá? A lei diz direito de regresso fixado em lei ou no contrato. Um exemplo de direito de regresso fixado em contrato, o seguro. Então é muito comum que as questões girem em torno, e até os aspectos fáticos girem em torno dessa questão do seguro. Mas vamos ver que a lei fala de evicção também. Mas eu quero só dar um exemplo para clarear a mente de vocês, que eu estou sem quadro branco aqui para rabiscar, para desenhar, e não estou perto dos senhores. Você imagina que teve um acidente lá qualquer e as partes têm lá seguro, né? A questão é quem vai acionar o seguro, quem é o responsável pelo acidente. Então as partes envolvidas no acidente vão a juízo para discutir quem é que é o culpado. As seguradoras não têm muito o que contribuir do ponto de vista dos fatos. Porque quem estava lá no acidente era o condutor do veículo 1, o condutor do veículo 2. Então, veja, por que a denunciação pode ser proposta pelo autor? Porque o autor não sabe se vai ganhar ou se vai perder. Mas se o autor vier a perder e tiver uma reconvenção, os senhores verão o que é isso. E aí ele acabe tendo que pagar algo para o réu, se houver uma reconvenção, ele pode propor já uma denunciação. O mais comum, no entanto, é que o réu propõe a denunciação. Então o condutor do veículo 1, C1, vai a juízo em face do condutor do veículo 2, C2. Só que o C2, que é réu na demanda, o pedido é formulado contra ele, o D2 tem um seguro. Um seguro que justamente cobre esse tipo de despesa. Se ele tiver que pagar algo para C1 em função de um acidente de trânsito, ele tem uma cláusula no contrato que ele assinou, não com o C1, né? A relação de C1 e C2 não é contratual, não há contrato entre eles. Houve um fato que gerou um dano.
É uma demanda indenizatória. Só que o C2 tem um contrato no qual tem uma cláusula em que se prevê justamente que se tiver que pagar em juízo ou fora dele quantias, questões indenizatórias a terceiros por conta de acidente de trânsito, a seguradora a seguradora se compromete a pagar. Então, se compromete a pagar, faz o seguinte: eu sou o C2, eu sou o réu. O C1, condutor do veículo 1, veio a juízo pedindo minha indenização. Eu vou me defender em relação a ele aqui, para que eu não tenha que pagar, porque eu acho que eu não sou responsável pelo acidente. Mas eu sei lá o que o juiz vai pensar, né? Claro que eu posso ganhar ou posso perder. Claro que eu posso ser condenado, sei lá. Nem tem muita prova, vai ser uma questão difícil. Não sei lá se o juiz vai me condenar. Mas é o seguinte, excelência, se vier a me condenar, já saiba que eu tenho esse contrato aqui em relação ao S. Ué, mas S é terceiro. O S não é C1 nem C2. A seguradora S é terceira. Pois é, terceira, mas eu estou chamando ela. Por isso que eu estou propondo uma demanda em face dela. É uma demanda regressiva, uma demanda incidental que foi distribuída no meio do processo. É uma demanda eventual porque você juiz, não vai necessariamente precisar julgá-la. E é uma demanda regressiva, porque surge com base em um direito de regresso. Então é o seguinte, se eu ganhar, o senhor não precisa nem julgar a demanda, porque essa demanda regressiva, ela só existe para ressarcir o meu prejuízo. Eu não tive prejuízo. Por isso que ela é eventual. Mas se eu vier a perder, se eu, C2, réu, condutor do veículo 2, for condenado a pagar algo ao C1, eu já quero que o senhor aproveite e julgue logo a minha demanda em face da seguradora. Vê a cláusula do contrato aí. Então me condena para pagar ele, mas já condena ela a me pagar. Porque aí não tem prejuízo nenhum. Ok? Esta é a denunciação da lide. Tem uma coisinha mais para falar para vocês, mas eu tenho que ver aqui primeiro as hipóteses. Aqui tem bastante coisa para falar. Vamos vendo primeiro as hipóteses. Não vou nem colocar tudo de uma vez, ó. Vou colocar só o caput do artigo 125. Vejam que são duas hipóteses. Na verdade, é uma hipótese só, direito de regresso. Tudo gira em torno do direito de regresso. Só que o direito de regresso pode resultar da lei ou do contrato, que é o que os incisos ali vão dizer. Tem uma espécie de direito de regresso que decorre da lei, que é a evicção. Quando há alguma questão relacionada, quando alienação a non domino, né? Quando alguém que não é proprietário vende. E aí na cadeia dominial nós temos uma ruptura, porque o proprietário é o sujeito B, o C, era do A, que por justo título passou para o B, que por justo título passou para o C. O proprietário é o C. Só que alguém, o estelionatário, alienou para o D, alienou para o E, alienou para o F, alienou para o G. Quem é o proprietário juridicamente, por justo título? O C, que por justo título adquiriu de B, que por justo título tinha adquirido de A. Mas aí tem um documento falso lá dizendo que o proprietário é J. Quem é o proprietário do direito? É o C. E o que vai ter aí? Evicção. J pode ser colocado para fora, escorraçado do imóvel. Por quê? Porque ele não tem um justo título. Ele foi, tudo bem, tadinho, foi filho de uma fraude, como é que nós vamos saber e tal. Mas o que importa para C é que o proprietário é o C. Você vai viajar, quando volta tem alguém no imóvel. Tá fazendo o que aí? Tô no meu imóvel, diz o J. Aí o C dirá, seu imóvel? Tá louco? O imóvel é meu. Não, o imóvel é meu. Não, o imóvel é meu. Tá doido? É meu. Tá doido você? É meu. É seu por quê? O C dirá, é meu, porque eu tenho aqui uma escritura pública lavada em cartório. Vamos tirar a certidão de R$1. Consta em cartório, proprietário. C. Sai fora daí, você não é proprietário. Aí o J mostra um contrato lá de papel de pão. Você vai falar, sinto muito, mas isso não é justo título. Ah, mas aí o J dirá, quem me alienou foi K. E C retrucará, problema teu e de K. Vai procurar o K. E o K vai procurar o anterior.
o G, o H, o F. Então vai regredindo na cadeia dominial, até que alguém vai descobrir que teve um estelionatário que passou. Isso é evicção. Caso isso é direito material, né? Evicção. Só que veja, quem vende o que não é dono, que é a hipótese da evicção, quem vende o que não é dono, naturalmente tem que ressarcir o prejuízo do adquirente. Então, direito de regresso. O último lá vai falar assim, pô, mas eu comprei de boa fé, eu fui vítima. O C, no nosso exemplo geral, o problema é teu, eu sinto muito, eu posso até tentar te ajudar por fora aqui, mas você que comprou mal, né? Quem compra mal, quem paga mal, paga duas vezes. Então você vai ter que procurar aquele que te alienou, para ele te ressarcir. E aí, se ele for estelionatário, ele que morra, o problema é dele. E se ele também foi vítima, ele que vai regredindo na cadeia dominial. Até que a gente chega até o estelionatário. Os senhores sabem que na prática não chega, né? Até que chega quem vendeu ou não domino, e você não vai encontrar. O cara que faz isso, ele já faz para não ser encontrado. Mas você vai regredindo, de um por um. Então, olha lá. Artigo 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Esse promovida já te dá um indício de que se trata do direito de ação. Alguém propõe a demanda. É uma demanda, portanto. Sublinha esse promovida aí. Direito de ação. E por qualquer das partes. Não é só o réu que propõe a denunciação da lide. Pode ser o autor também. Se o autor já tiver um direito de regresso em face de outrem, ele vai a juízo e já propõe a denunciação. Você vai propor em face de quem? Então, é uma demanda da denunciação. A demanda principal é essa aqui. Do condutor do veículo 1, condutor do veículo 2. É o exemplo clássico. E ele propõe uma denunciação da lide. Então tem uma outra denunciação, tem uma outra relação. Essa aqui é a relação processual 1, essa aqui é a relação processual 2. Do condutor do veículo 2 com o denunciado, a seguradora. Essa é a visão clássica. Inciso 1º. Vai propor a demanda da denunciação em face do alienante imediato. No processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, ao réu, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Os direitos que da evicção lhe resultam é a indenização por ter pago a quem não é dono. Então imagina aqui, vamos mudar o exemplo. Vamos falar aqui do exemplo da evicção. O proprietário, o C, no nosso exemplo, vai a juízo em face do J pedindo para que ele saia do imóvel, uma reintegração de posse. J pode denunciar a lide ao K, que é o alienante anterior, dizendo assim, excelência, ó, eu estou aqui porque eu tenho um título, que eu acreditava ser um justo título. Aí eu não sei se eu tenho razão e aí C tá errado, ou eu não sei se eu dei mole, porque aí, se eu dei mole, o culpado é o K, porque foi o K, veja, o alienante imediato, foi o K quem me vendeu. Então, se eu tiver que sair na demanda 1 entre o C e eu, J, eu já quero que você condene o K a me indenizar. Eu saio fora, mas me dá o meu dinheiro aí. Um processo só para resolver mais de uma demanda. E o inciso 1º é a hipótese da evicção. Sobre esta hipótese da evicção, é o seguinte, percebam que ali fala alienante imediato. Então, não sei por que eu fiz isso, mas nós temos o C aqui, de um lado, que foi a juízo em face do J. Não vai dar para desenhar aqui, não. Vai ser horrível. C foi a juízo em face do J. Aí você imagina que fazendo uma pesquisa lá, poxa, o que houve? Será que eu dei mole? O J percebe que, na verdade, o F era um estelionatário. Porque ele vai vendo que um comprou do outro, comprou do outro, comprou do outro, comprou do outro, chega lá o F, pô, mas o F vendeu, não era dono, não. A culpa, a cadeia dominial está quebrada no F aqui, ó. O F, que nós temos que cobrar todo mundo do F, na verdade. Será que o C
foi a juízo em face do J. Será que J pode denunciar a lide ao F? Não pode. Não pode. Ele só pode denunciar ao seu alienante imediato. Cada um tem o seu próprio problema. Cada um resolve o seu problema. E o F não alienou nada para o J. O F alienou para o G. Então quem vai ter que cobrar do F é o G. Mas o G só vai cobrar do F se o H lhe cobrar. Que é quem foi passando para frente. Então você que está com a batata quente na mão agora, foi o último a ter pedido. Porque cada um dos outros pagou errado, mas recebeu também errado, né? Você que só pagou. Você que é o J, que só pagou. O que você quer fazer? Você quer ser ressarcido do seu anterior, do I. Ó, I, não repara não, mas você me alienou e você não era dono. Aí o I dirá, mas eu alienei porque o H me passou. Poxa, problema seu e do H, né? Me ressarce, eu te paguei quanto? 100 mil. Me devolve meus 100 mil, por favor. Aí você passa a batata quente pro I. Aí o I vai ter que procurar o H, e até que uma hora se chegue no estelionatário, vamos assim dizer. O que eu estou querendo dizer para vocês, portanto, é que não se admite a chamada denunciação por salto. Denunciação per saltum. Tem que botar um latim para ficar mais engraçado, né? Para ficar mais bonito. É assim que se fala. Denunciação per saltum. Tinha uma grande discussão aqui, porque o Código Civil admitia a denunciação per saltum. Dizia os civilistas, se já for possível definir quem é o responsável, vai a juízo diretamente contra ele. Uma questão de efetividade. Diziam os processualistas, não pode, você não tem relação jurídica com ele. Você está pulando uma cadeia dominial, isso não pode. A relação de direito processual, ela não ela é autônoma, mas ela é dependente. Você discute em juízo uma relação de direito material. E o J, que está com a batata quente, está com prejuízo na mão, ele não pagou nada para o F, no nosso exemplo. Né? Não há relação jurídica entre J e F. A relação jurídica, F causou um dano para G, que foi o próximo. E o G causou para o H. O H causou para o I causou para o J. Então tem que ir vindo de pouquinho em pouquinho. Mas tinha discussão porque tinha uma previsão do Código Civil que admitia desta denunciação per saltum. Isso acabou, porque o 125 diz alienante imediato. Então não é porque todos são alienantes, né? Mas qual é o alienante imediato? É o último. E o Código de Processo Civil, nas disposições finais e transitórias, lá no final, o artigo 1072, inciso 2º. 1072, inciso 2º. Ele revogou essa disposição do Código Civil, que era o artigo 456. O artigo 456 do Código Civil, que admitia a denunciação per saltum, foi revogada. De modo que agora não tem dúvida que não cabe a denunciação per saltum, porque o denunciante deve ir a juízo propor uma demanda incidental, eventual e regressiva em face do alienante imediato. Ok? Inciso 2º. A denunciação da lide pode ser promovida em face daquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Então a questão da eventualidade é uma demanda eventual, é só se for vencido, se o denunciante for vencido. Porque se o denunciante for o vencedor, não tem que ressarcir nada. Se o denunciante, no caso da evicção, o J que vai a juízo em face do I, o cara tá querendo me tirar, foi você que me venceu, que me vendeu. O juiz nem vai analisar o J em relação ao I se o J for o vencedor. Se o juiz falar, C, tá dando uma de louco aqui, o título de J é justo, não teve alienação a não dômino, não teve evicção, você que vendeu, esqueceu, sei lá, a hipótese que podíamos imaginar. Então, se J permaneceu no imóvel, como é que você vai julgar J em face de I que vendeu mal vendido? Aí não vai julgar. Perde o interesse, perde o objeto.
Condutor do veículo 1 vai a juízo em face do condutor do veículo 2. O condutor do veículo 2 propõe uma denunciação em face da seguradora. Ó, seguradora, se eu tiver que pagar, lembra do nosso contrato, né? Você vai pagar no meu lugar. Essa demanda regressiva do C2 em face do S não vai ser julgada se o C2 ganhar. Se o juiz disser que C2 tem que pagar nada, porque a culpa é de C1. Estão entendendo? Então, a denunciação é julgada se a parte for vencida, se o denunciante perder. Agora, percebam bem, eu disse isso logo de início. É uma hipótese só, na verdade. Tá? É uma hipótese só. Porque a evicção do inciso 1º é uma hipótese de direito regressivo prevista em lei, não é? Prevista no Código Civil. Então, olha o inciso 2º. Na verdade, o inciso 1º está inserido no inciso 2º. E está ali por uma questão histórica, porque surgiu a denunciação da lide da evicção lá no direito romano. E aí, olha lá, aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato. Seguradora, pelo contrato. Evicção, por lei. O inciso 1º é um direito regressivo por lei. Tá? Ele já está inserido no inciso 2º. Vou pegar os parágrafos do artigo 125. Parágrafos 1º e 2º do artigo 125. O direito regressivo, veja, mais uma dica, direito regressivo. Então ali nós já temos todas as características, que é uma demanda incidental, promovida lá do caput, que é uma demanda eventual, se for vencido no processo. O inciso 2º ajuda. Parágrafo 1º, o direito regressivo. E tudo, a denunciação decorre de um direito de regresso. O direito regressivo será exercido por ação autônoma, quando a denunciação da lide for indeferida, quando ela deixar de ser promovida, quando ela não for permitida. A denunciação da lide é uma demanda que tenta aproveitar o mesmo processo por questões de economia processual. Agora, você imagine que o juiz entenda que não há direito de regresso. Você imagina que o C1, condutor do veículo 2, não propõe a ação de regresso em face da seguradora. Ele vai se resolver com a seguradora pelo telefone, na central de atendimento. Ou, se for necessário, ele propõe uma outra demanda. É uma demanda autônoma. Então, o direito de regresso pode ser exercido no mesmo processo, quando nós teremos denunciação da lide, duas demandas num processo só, demanda incidental, eventual e regressiva, como a denunciação, aí não vai ser denunciação, né? O direito de regresso pode ser proposto numa demanda autônoma. Aí nós teremos duas demandas em dois processos. O que a lei está querendo fazer são duas demandas em um processo só, por uma questão de economia processual. Agora, olha só, parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo, por lei ou pelo contrato, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Por isso que eu falei que o C foi a juízo em face do J. Então, não. O C foi a juízo em face do J, que é quem está no imóvel. Aí o J propõe uma denunciação em face do... por conta da evicção, em face de quem? Olha o inciso 1º, do alienante imediato. Então o J vai a juízo em face do I, aproveitando o mesmo processo, economia processual, denunciação da lide. Então nós teremos C em face do J, J em face do I. Qual é o nome disso? Denunciação. Mas o I não pode virar para o juiz e falar assim, ó, estou igual ao J. Se o meu título que eu passei para o J é furado, não fui eu que furei. Foi o I. Foi o I que me passou. Então eu quero trazer o I para a jogada. Uma nova denunciação. O que o J estará dizendo? Aqui tem que botar
me perco nas letras, né? Na verdade, o que o I estará dizendo? Se eu perder para J, eu quero ganhar do H. Não é isso? Do H. Isso, do H. Então, se o J ganhar, é porque eu passei para ele equivocadamente. E eu sou o I, na cadeia dominial anterior. Só que se eu, I, tiver que pagar, eu também passei um título que não é justo, mas me passaram anteriormente. Aquela questão de descobrir quem é o estelionatário. Nosso exemplo foi o F, né? Então o I teria interesse em denunciar, a mesma lógica, denunciar a lead ao G, ao H. E o H diria a mesma coisa, excelência, se eu passei um título furado, não foi eu que furei. Se não é um justo título, eu também recebi. Então eu não quero ficar nesse prejuízo. Eu, H, quero denunciar o G. E o G tira a mesma coisa. Eu quero denunciar o F. Será que esse fenômeno é possível? Isso é a chamada denunciação sucessiva. O denunciante denuncia o denunciado, e o denunciado vira denunciante em face do denunciado, e o denunciado vira denunciante em face do denunciado. Em um processo só, acaba que nós tenhamos 10 demandas. O autor em face do réu, o réu em face do denunciado, o denunciado em face do denunciado, e aí até o infinito, ao infinito e além. No código anterior não tinha restrições. E aí acabava que era uma restrição do juízo no caso concreto. Agora nós tivemos uma outra modificação com o Código de 2015. A primeira modificação foi a vedação à denunciação per saltum, que é exatamente nessa hipótese aqui. Eles estão vindo de um em face do outro porque eles não sabem quem é. Se eles soubessem quem era o real causador, mesmo assim eles não poderiam ir diretamente em face do F, como nós cogitamos aqui. Não pode, porque o 125, inciso 1º, diz alienante imediato. Então tem que ir regredindo um por um. Porque a relação jurídica estabelecida é um com o outro mesmo, é assim. Agora, o que o parágrafo 2º está dizendo, atenção, não é que se admite apenas uma denunciação. Ah, mas ali está escrito uma única denunciação. Mas do lado da palavra denunciação tem um sucessiva. Admite uma única denunciação sucessiva, de modo que são 2 denunciações possíveis. Então, olha só. Demanda originária, de onde o processo surgiu. O C, que é o proprietário com justo título, foi a juízo em face do J, querendo colocar J para fora do imóvel. Ok? Essa é a demanda originária. Só que o J diz, olha, você não é por nada não. Eu quero ganhar de você e permanecer no imóvel. Mas, suas argumentações estão até me fazendo pensar o seguinte, se o meu título não for justo, eu, J, réu originário, eu quero propor uma demanda em face do I. Porque eu tenho esse título porque o I me passou. Qual é o nome disso? Uma demanda proposta incidentalmente, fundada num direito de regresso, que vai ser julgada somente se o denunciante perder. É a denunciação da lide. Então aqui nós temos uma denunciação. E como nós vimos, o que o I vai pensar? Olha, Jota, não é para nada não. Eu acho que eu te passei um título justo, eu quero ganhar essa demanda que você me moveu aqui. Mas se eu vier a perder, você sabe bem, né? Eu, I, te passei J porque o H me passou. Então, se o título é furado, não fui eu que furei, foi o H que furou. É possível? É possível. Isso se chama denunciação. Só que não vai ser a denunciação da lide, vai ser a denunciação da denunciação. Então nós temos a demanda originária, a denunciação e teremos uma outra denunciação. Pode? Pode. Então, demanda originária, denunciação, denunciação sucessiva. J, I, H. Vai voltando na cadeia dominial. E o H? O H pode denunciar ao F? Ao G, né? O H pode denunciar ao G? Não pode. Não pode. Mas ele perde o direito de ação, ele vai ter que explodir com a batata quente na mão, não tem o que fazer. Olha, nesse processo, ele vai ser o último condenado, sim. Nesse processo. Mas ele pode propor um outro processo. Porque a denunciação da lide é uma demanda como outra qualquer, que só aproveita o mesmo processo. Então, o G, em diante, vai ter que propor a demanda em face do F num processo autônomo. É o que o parágrafo 2º, na parte final, diz.
Então é admitida uma denunciação sucessiva, de modo que são duas denunciações, portanto. Mas, de todo modo, o parágrafo 2º traz uma limitação à quantidade de denunciação. Visto o 125, vamos ao 126. Como o 125 disse, a denunciação pode ser proposta ou pelo autor ou pelo réu. Em que pese é mais comum a propositura pelo réu, pode ser proposta pelo autor. Tá? É só você inverter o exemplo. Pense que quem foi a juízo não foi C em face do J. Foi o J em face do C. C está pedindo para o J sair, o J propõe uma demanda de manutenção na posse. Excelência, esse cara está me enchendo o saco aqui, o C, dizendo que eu tenho que sair do imóvel. Impeça ele, por favor, de ingressar no imóvel na marra. Então, uma demanda é interdito proibitório, que chama isso. Evite ele de ingressar. Eu tenho justo título, mas se eu não tiver, eu quero ser indenizado por I, como nós vimos. A denunciação pode ser proposta pelo autor, em que pese ser mais rara. Aí o 126 vai dizer, olha, a citação do denunciado, mais um indício de que é uma outra demanda. Nós não vimos ainda a citação e intimação, mas a citação, o artigo 238, eu já mencionei aqui para vocês. Citação é o ato pelo qual se chama ao processo alguém. É quando integra o réu à relação processual. Então, se está falando em citação, é porque é uma outra demanda. A citação do denunciado. No nosso exemplo, C em face de J, J em face de I. Quem é o denunciado? I. Então, a citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for o autor. Ou vai ser requerida na contestação, se o denunciante for o réu, devendo ser realizada na forma do artigo 131, que traz 30 dias lá para a realização da citação. Então pode ser pelo autor ou pelo réu. 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litis consorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. O que consiste isso aqui? Nos dois casos, a denunciação proposta pelo autor ou pelo réu nós veremos no 128, tá? Mas o 127 já intui isso. O denunciado, ele se torna litisconsorte do denunciante. Por que litisconsorte? Porque ele faz parte da mesma relação jurídica de direito material. E, como a condenação, como o julgamento do direito de regresso é eventual, a demanda da denunciação da lide só vai ser julgada, vejam o que está lá no inciso 2º do artigo 125, se o denunciante for vencido no processo. Então, o denunciado, o sujeito passivo da denunciação, a seguradora, por exemplo, ela tem interesse que o seu segurado ganhe, que o C2, C1 foi a juízo em face do C2. C2 denunciou a lide à seguradora. A seguradora tem interesse que o seu denunciado ganhe? Tem, porque a demanda dela nem vai ser julgada. Ela nunca vai ser condenada. Porque não vai ter o julgamento. Não tem direito de regresso. O I tem interesse que o J ganhe em face do C? Tem, porque se o C não colocar J para fora, nem vai ter julgamento da demanda de J em relação a I. Então, por isso, como a demanda é eventual, o denunciado atua na demanda originária para ajudar aquele que lhe denunciou. Então, em uma demanda, eles atuam juntos, porque os dois querem ganhar da outra parte. Na outra demanda, eles atuam um contra o outro. Porque se um deles perder, o outro vai discutir se tem direito de regresso ou não. Então, tá aí o 127, quando é proposta pelo autor. Vamos ao 128, que é a demanda de denunciação proposta pelo réu. Feita a denunciação pelo réu, se o denunciado
contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal em litisconsórcio denunciante e denunciado. Então, na denunciação, que é uma outra demanda, como nós acabamos de ver, o denunciado pode atuar na demanda originária. Ele pode atuar porque ele tem interesse. E quando ele intervém, ele é mais do que mero assistente. Ele vira litisconsorte. Ele vira parte. Porque ele tem um direito de regresso. Na verdade, ele tem um dever de regresso, né, o denunciado. Então ele atua lá em cima para quebrar a relação lá em cima e não descer para ele. Então, se ele está atuando lá em cima, seja na proposta pelo autor ou pelo réu, ele é litisconsorte. Então, uma informação importante é que na denunciação da lide, o denunciado é litisconsorte do denunciante na ação originária. O que acaba gerando uma relação curiosa, que eles atuam em conjunto. O S, a seguradora, fica mais fácil de ver. Ela atua ao lado do do condutor do veículo 2, que é o seu segurado, para que ele ganhe na demanda com o condutor do veículo 1, C1, porque se ele, C2, não tiver que pagar nada ao C1, a seguradora se deu bem. Nem vai julgar a denunciação, porque ela não tem que ressarcir o que o C2 gastou se o C2 não gastou. Então eles atuam em conjunto na demanda originária e atuam adversarialmente um contra o outro na demanda da denunciação. Inciso segundo. Se o denunciado for revel, a revelia é quando não tem contestação, tá? Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à regressiva. O que significa isso? Se o denunciado, na denunciação, nada fizer, significa então que ele está concordando com o que o denunciante disse. A seguradora está concordando que ela tem o direito de regresso. E aí, meio que nós veremos adiante uma outra novidade do Código de 2015, C1 está indo a juízo contra C2. Se C2 tiver que pagar, ele está pedindo o ressarcimento pela seguradora. Aí a seguradora não contestou. Então a seguradora vai ter que ressarcir ao C2. O que o inciso segundo está dizendo? C2 pode ser um espírito de porco que pare de se defender na demanda originária, que ele já meio que sabe que vai ganhar a denunciação. Basicamente isso. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Seguinte, se a seguradora admitir que tem que ressarcir, aí ela não ficou omissa, ela não foi revel, porque aqui demanda conhecimentos que os senhores não viram ainda. A revelia é a ausência de contestação, então uma conduta omissiva. No inciso 3º, nós temos uma conduta comissiva. A seguradora admite que ela tem que ressarcir mesmo, então ela não quer brigar. Ela tipo assim, excelência, no final me manda a conta aí que eu pago. Se o C2 realmente perder, pode ficar tranquilo que eu vou pagar. É a postura da seguradora, no inciso 3º. São hipóteses distintas, né? E aí, mais uma vez, C2 pode continuar discutindo ou não. Parágrafo único. Muito importante, que é outra novidade que eu falei para vocês. Procedente o pedido da ação principal, C1 em face de C2, ação principal. Pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença, a execução, também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Então, dá dois exemplos. Primeiro exemplo. Há um direito previsto em um contrato de ressarcimento de danos de terceiros, suportados por terceiros, até R$100 mil. Uma pólice, um contrato entre C2 e a seguradora. C1 foi a juízo dizendo que sofreu um dano de R$50 mil. E aí C2 propõe, C1 sustenta que sofreu esse dano de C2, no acidente. C2 vai se defender em face de C1, quero ganhar, não quero ser condenado, mas vai propor uma denunciação em face da seguradora, dizendo para o juiz, olha, excelência, se eu por acaso vier a perder, eu tenho um contrato no qual o S, que é o meu denunciado, que é o sujeito passivo na denunciação, que ele tem que me pagar até 100 mil aqui. Então, se eu for condenado a qual o autor me pediu 50 mil,
Eu devo 50 mil para ele, mas eu tenho direito de 50 mil em face da seguradora. O que o 128, parágrafo único, está dizendo? Que o credor, C1, pode diretamente penhorar os bens, executar o da seguradora. Aqui percebam o seguinte, aquela questão que eu falei de relação jurídica. A relação jurídica de C1 é com C2. E nem é uma relação contratual, é uma relação acidentária, uma relação de indenização. Ele vai ressarcir o dano que ele sofreu. A seguradora, a denunciada, tem relação jurídica com o denunciante, que é o C2, prevista em contrato. Ok? Não há relação jurídica, portanto, entre C1 e seguradora. Não há, aqui tem um X, ó. Não tem relação jurídica. Então, se não tivesse essa previsão legal, o que nós teríamos é o seguinte: C1 teria que receber de C2 e C2 se ressarciria da seguradora. Sabe o que pode acontecer? C2 não ter dinheiro. E aí, se C2 não tiver dinheiro, quem vai chupar dedo é C1, que sofreu dano. E a seguradora, que é um grande conglomerado econômico, você deu melhor ainda. Porque ela tinha a obrigação, ela foi condenada, mas ela só é condenada a ressarcir direito de regresso. Isso acontecia muito na prática. Então os credores tinham dificuldade de efetivar o título em face do réu originário, porque o réu originário é um pobre coitado, não tinha condições. Ou até tinha, mas aí ficava evaindo os bens, dificultando. O que agora a lei trouxe, veja, a lei pode estabelecer isso, né? O STJ até fazia isso por algumas decisões. Tinha críticas da doutrina. Elogios, por um lado, preocupação com efetividade, críticas do outro, não tem relação jurídica. Você não pode condenar a seguradora a pagar algo ao credor se ela não tem contrato com o C1 e se ela, a seguradora, não causou dano para C1. Na verdade, a seguradora tem que ressarcir danos suportados pelo cliente dela. O STJ não pode criar isso, mas a lei pode, e aí a lei criou. Agora nós temos o 128, parágrafo único. Então, no primeiro exemplo, dano de 50 mil, tem uma cláusula lá de 100 mil de ressarcimento. O credor, né, o C1, que ganhou o processo, a sentença, tem um crédito de 50 mil, pode pedir os 50 mil diretamente da seguradora, do S, que é a denunciada. Pode, porque a lei autorizou. Mas vejam, é nos limites da condenação na ação regressiva. E a condenação na ação regressiva gira em torno do pacto contratual estabelecido. Então vamos mudar o exemplo. O C2 tem um direito de regresso em face de 100 mil, que está prevista no contrato uma cláusula lá de reparação de dano de terceiro em até 100 mil. Só que o C1 sofreu um prejuízo de 150 mil. 150 mil. E o S foi condenado a ressarcir ao C2 100 mil. O que nós teremos nessa hipótese? C1 pode buscar em face da seguradora tudo? Não. Os limites do que está na apólice. 100 mil. Mas foi 150 mil o prejuízo dele. Ele pega 100 mil da seguradora, 50 mil do segurado. Do causador do dano. Tá? Isso é uma possibilidade para ele. Se ele quiser, em toda e qualquer hipótese, executar, não vai fazer muito sentido, mas ele quer executar o denunciante, o seu adversário direto, ele pode. Isso ele já sempre pode fazer. O que nós temos ali no parágrafo único é uma novidade, uma ampliação. Ele pode também ir a juízo em face do denunciado, mas é nos limites. Então, no primeiro exemplo, 50 mil e o regresso é de 100 mil, ele vai poder pegar tudo. Todos os 50 mil da seguradora. No segundo exemplo, foi 150 mil o dano. Só que o que está previsto em contrato é ressarcimento até 100 mil. Então ele vai poder pegar tudo de C2, condutor do veículo 2, ou 100 mil da seguradora mais 50 mil de C2. Ok? Então está vista aí a denunciação. Só colocar aqui, ó, 129, que é mais um indício de que a denunciação ela é eventual. Ó, se o denunciante, quem denunciou, se o denunciante for vencido na ação principal, ele perdeu.
o juiz passará ao julgamento da denunciação. Lei ao contrário. Se o denunciante for vencedor, o juiz nem analisa a denunciação. Por isso que ela é uma demanda regressiva. Denunciação é uma demanda incidental, regressiva e eventual. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. E aí, assim, não vai julgar a denunciação, mas verbas de sucumbência os senhores não viram. Até falamos aqui dos honorários sucumbenciais, né? O denunciante propôs a ação em face do denunciado. Só que o denunciante ganhou lá em cima, de modo que o denunciado foi chamado à toa. Aí vai ter que pagar honorários sucumbenciais, vai ter que pagar as custas, é só isso. Tá? Não vai ter julgamento propriamente dito. Bom, 9 e 22, vamos colocar fim à denunciação da lide.